não acredito mais que passe na Câmara. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem, pela primeira vez, que não acredita mais que a PEC do voto impresso será aprovada pela Câmara dos Deputados. Abre aspas para o presidente. Eu não acredito mais que passe na Câmara um voto impresso, tá? A gente faz o possível. Vamos ver como é que fica aí. Fecha aspas. Na semana passada, para evitar a derrota, a base do governo conseguiu adiar a votação do parecer do relator da PEC do voto impresso, o deputado Felipe Barros. O presidente da comissão, deputado Paulo Eduardo Martins, convocou nova reunião para 5 de agosto, após o recesso parlamentar. E ainda sobre esse assunto, eu acho interessante também a gente colocar aqui esse ponto, é que o Aécio Neves, tá, foi substituído por Rodrigo Maia na comissão. Isso é uma movimentação importante. Favorável à PEC do voto impresso, o deputado federal Aécio Neves, do PSDB, foi substituído na comissão especial que discute o texto. A vaga ficou com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que atualmente está sem partido. Apesar de já ter sido defensor do voto impresso, como a gente mostrou em vídeo aqui, inclusive elogiando Bolsonaro na época que era deputado, Rodrigo Maia travou a criação do colegiado para debater o tema enquanto esteve na presidência da casa. Seu argumento era que o presidente Bolsonaro queria apenas causar instabilidade no sistema eleitoral. A comissão só foi instalada quando Arthur Lira assumiu o comando da Câmara. Depois de ser derrotado por Dilma Rousseff no segundo turno presidencial em 2014, Aécio chegou a pedir a auditoria dos votos. O TSE disse que não encontrou ilegalidade no pleito e o próprio Aécio agora diz que não houve fraude nas urnas. O tucano defendia a PEC, mas dizia ser favorável a adotar o voto impresso apenas depois das eleições de 2022. Ou seja, muita movimentação aí, muita gente que mudou de lado, né, que mudou o discurso, né, aparentemente sem motivo, né? Bom, vamos lá, né? De fato, né? Eles provavelmente não vai haver realmente voto impresso para 2022, tá? Eu vou trazer essa péssima notícia para vocês, né? Provavelmente não vai haver voto impresso para 2022. O que isso significa, né? Aliás, o que isso não significa? Acho melhor dizendo. O que isso não significa? Duas coisas. Primeiro, não significa que a gente tem que parar de pressionar pelo voto impresso. Porque ainda que você consiga passar, não consiga passar o voto impresso até outubro, se passar em novembro, em dezembro, em janeiro, já começa a valer para 2024, o que é muito importante também, né? Que é muito importante também que isso aconteça, né? Esse é o primeiro ponto. O que isso também não significa, né? Não ter voto impresso para 2020, não significa não ir às urnas em 2020. Não significa não ir às urnas em 2020. Né? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então é o seguinte, não existe game over. Não existe game over. Não existe, acabou, agora não tem mais jeito. Não existe isso na história humana. Essa não é uma alternativa para vocês. Só existe isso num momento que é meta-histórico. No momento que é meta-histórico, que é o juízo final. Juízo final. Exatamente. No juízo final... Aí é game over. Aí é game over. Aí é Deus faz. Deus é o único que pode falar game over. Acabou, não tem mais nada. Ele é o game master. Ele é o game master aqui, entendeu? É isso. É isso. Não existe game over na história humana. Não existe. Então, vamos continuar pressionando para que haja a PEC do voto impresso, né? A tempo de 2024, né? Vamos continuar pressionando e vamos continuar fazendo campanha para que as pessoas vão às urnas em 2022 e votem. E votem, porque se houver a fraude não é simplesmente você apertar um botão e trocar, né? Tinha aqui 70 votos para o Bolsonaro e 30 votos para o Lula, né? Vamos inverter.
Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é tão fácil assim. Tá certo? Não é tão fácil assim. Né? Então, é isso. É isso. Não acreditem em quem disser. Ah, não tem eleição, não vai ter eleição. Né? Óbvio que o presidente pode até fazer isso como forma de pressão. Mas quem fizer isso aqui embaixo, aqui no chão da fábrica, né? Aqui com a gente, né? É infiltrado. Tá com discurso infiltrado. Tá com discurso infiltrado. Porque tá facilitando a vida pro inimigo. Né? Então, essa é a realidade. Bem. E, Ed, você fez um vídeo, né? Uma transmissão lá no YouTube falando sobre quem são os deputados que tentam impedir a chegada da PEC ao plenário da Câmara, né? Lembrando que, segundo a Folha, parlamentares em Brasília veem as digitais do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, na tentativa de ajudar Bolsonaro na aprovação da obrigação do voto impresso. Inclusive, o Eduardo Cunha teve um artigo publicado no Poder 360, né, em que diz que não crê em fraudes no processo eletrônico de votação e nem acredita na capacidade de uma conspiração para alterar o resultado. Mas ele diz que não se pode descartar que em algum momento isso seja possível. O Cunha escreveu assim: não é porque você nunca foi assaltado em casa que vai deixar a porta sem tranca ou aberta para que alguém se sinta à vontade para invadi-la. Palavras aí do Eduardo Cunha. Ed? Eu costumo fazer uma analogia, pessoal, que é o seguinte, vamos lá. O Barroso é um homem dizendo que é virgem. Como é que você vai comprovar? Ou como é que um homem prova que é virgem? Né? Quando o Barroso chega e fala, não, as eleições são 100% seguras, não tem risco algum de fraude. Né? É meio complicado, né, gente? Para você afirmar isso, você tem que oferecer às pessoas a possibilidade, né, da apuração, para saber se a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, tá, pessoal? Ainda mais eu que sou convidado, não quero prejudicar aqui o Terça Livre. Mas é uma coisa muito triste, né, gente? Porque a gente percebe toda a movimentação que vem ocorrendo, né, as informações vazam, a gente fica sabendo de reuniões, pessoas que mudam de lado. Eu fiz esse vídeo aí, como o Max falou, tá lá no meu canal, e o parlamentar, né, que pediu aquela reunião extraordinária se chama Hildo Rocha. Ele é um aliado, né, da família Sarney, lá no Maranhão, e, assim como ele, 3 outros parlamentares do Maranhão também aderiram, né, àquela reunião extraordinária. O detalhe é que esses parlamentares, em 2019, quando o Daniel Silveira protocolou aquele pedido, né, para início, né, desses processos todos dessa PEC, ele estava colhendo assinaturas favoráveis a esse projeto e o Hildo Rocha assinou, assim como vários outros parlamentares que estavam naquela lista de 18 que pediram aquela reunião extraordinária justamente para melar o voto impresso dessa vez. Então, fica o questionamento, né? O que mudou de lá para cá? O Rodrigo Maia foi o relator daquela mini reforma eleitoral que foi aprovada em 2015. Existem declarações dele, públicas, enaltecendo a importância do voto impresso, da transparência eleitoral. Como o Ítalo falou também, o Partido Novo era a favor e agora é contra. O Fernando Henrique Cardoso, que sancionou uma lei, né, que depois foi revogada no ano seguinte pelo Lula, que previa também a implementação do voto impresso. Então, pessoal, quando você percebe essa movimentação, esse grande número de pessoas que tinham um posicionamento e de uma hora para outra mudam de lado, é um sinal inequívoco que eles sabem que existe sim a fraude. Não tem como você afirmar que algo não vai acontecer se você não oferece a contraprova. Eu tenho um amigo, por exemplo, até dei um exemplo esse exemplo no vídeo meu, que acha que concurso público é a coisa mais fácil do mundo. Né? Eu fiz concurso público para a Polícia Federal, não esse último, né? O penúltimo, quase não entrei por uma questão. E aí meu amigo fala, não, é muito... Eu aprendo rápido. Se estudar para concurso, eu passo. Aí eu falo, cara, é bem complicado, tá? Não é tão simples assim, não. Não, mas eu passo. Bom, então tá bom, então você vai lá e faz o concurso e prova que você passa. Ah, não vou fazer não. Então vai ficar a sua palavra
É contra a realidade, né? De que não é tão simples assim. Para você mostrar que você passa fácil, você tem que fazer o concurso, né? Senão, você nunca vai conseguir provar. E é a mesma coisa. Se você não oferece à sociedade a possibilidade de você comprovar que as eleições são realmente justas, né, que não existe nenhum tipo de fraude, você tem que oferecer à sociedade essa possibilidade. É uma coisa tão óbvia, tão simples, tão clara, né, que não faz essa discussão toda nem sentido faz. Talvez seja a coisa mais óbvia que existe no Brasil hoje em dia, né, que uma eleição, para ser transparente, ela precisa oferecer a possibilidade de você provar, né, que o resultado é aquele mesmo, e segundo, todas as pessoas que são contra nesse momento são justamente todas as pessoas que são contra o Jair Bolsonaro. Então, o cenário é muito simples. Eleição sem fraude, o Bolsonaro ganha no primeiro turno. Eleição com fraude, complica a situação. Agora, como o Ítalo falou, isso não pode servir de desculpa para a pessoa não ir votar. Nós temos a obrigação de votar. E eu digo aqui para vocês, tá, pessoal? Eu acredito que mesmo sem o voto impresso, realmente a situação complicou bastante depois daquela pressão dos ministros do STF, mesmo que o voto impresso não seja realmente aprovado, eu acredito que o Bolsonaro vai ganhar como ganhou em 2018, na Bacia das Almas, ali aos 45 do segundo tempo, quando, na verdade, ele ganhou no primeiro turno, eu acredito, né? E como ganharia agora também. Então, a gente tem a obrigação de votar sim, e quanto mais pressão a gente fizer sobre o voto impresso, mais você desestimula a fraude. Mais você coloca essas pessoas que estão dispostas a fraudar a eleição nos holofotes. E mesmo depois, caso ela não seja aprovada, aí é que a gente tem que falar de fraude mesmo. A gente tem que falar de fraude o tempo inteiro para inibir essa fraude. Então, ninguém pode desanimar, ninguém pode desistir de votar de forma alguma. Tá? Se for aprovado, se acontecer um milagre e for aprovado, maravilha. Dia 1º de agosto, todo mundo nas ruas, vamos cobrar isso aí. Se não der certo, vamos continuar cobrando. Se não passar, né, a gente vai falar de fraude para inibir essas pessoas aí que têm essa intenção de fazer isso novamente. Né? Perfeito. O Roxinando, inclusive, botou aqui, ó, precisamos ir para as ruas agora questionar isso, tá? Então, de fato, aí o 1º de agosto, né, Ítalo, tá Exatamente. marcada essa manifestação importantíssima, eu diria que é uma das mais importantes, talvez a mais importante do ano. O Daniel On, né, botou aqui, a esquerda vai repetir nas urnas o que as pesquisas declararem. Tá na cara essa defesa toda de apuração eleitoral fraudável e inauditável. Há muita gente comentando. O Alanzito botou sistema atrasando o voto impresso. Né? Então tem muita gente aqui no chat comentando. Pessoal, aqui no Twitch tem algumas coisas importantes, tá? Então se você puder se inscrever no canal, né? Se você puder dar de presente também uma inscrição para alguém, tudo isso ajuda o canal ser mais visto, mais impulsionado, alcançar cada vez aí mais pessoas na Twitch TV também, né? E vai avisando, avisa nas suas redes sociais que o Terça Livre, apesar de ter sido derrubado no YouTube, não parou. A gente está na Twitch TV também na nossa própria plataforma ao vivo.tercalivre.com.br. Posso fazer um adendo, Max? Claro. Rapidinho. A gente foca muito na eleição presidencial, né? Mas hoje o brasileiro mais do que nunca tem noção do quanto o Congresso Nacional tem o poder de atrapalhar o Executivo. Então as urnas eletrônicas não são só para eleger o Bolsonaro. Eles tentam também impedir o voto impresso justamente para impedir que o Congresso, que nós tenhamos um Congresso de maioria conservadora, um apoio orgânico ao presidente, ao invés desse apoio artificial do Centrão. Então não é só a eleição presidencial. Até porque é muito mais fácil você fraudar uma eleição, por exemplo, para senador. Você precisa de muito menos urnas fraudadas para você viabilizar uma eleição, uma vitória fraudada de um candidato ao Senado, do que para presidente da República. Então, a gente não pode limitar essa discussão apenas à eleição presidencial, não. Tem que abranger isso aí. Perfeito. E eu diria mais, principalmente o Senado, porque a gente está vendo quanto que o Senado é importante. Você imagina se dos 27 senadores
a gente conseguisse colocar 15 senadores de direita, de verdade, conservadores. Gente, o cenário mudaria completamente no país. Completamente. O Senado é uma casa menor, né? São 81 senadores. Então, se você tiver uma base ali de 20 senadores, gente, isso aí já muda a história do legislativo por completo. E outra coisa, é o Senado quem pode travar a ação do judiciário. Tá? Isso no sentido de quando o judiciário extrapola os seus poderes. Eu não estou falando de nada aqui fora da Constituição. O problema é que nem a Constituição estão seguindo. Você vê, né, o deputado Eric Lins, né, então, entrou com aquele pedido de impeachment contra o Dias Toffoli. Né? Tem materialidade o pedido. E aí, foi analisado? Foi entregue na mão do Rodrigo Pacheco. E aí? Cadê os senadores para fazer a pressão no Rodrigo Pacheco para pelo menos pautar esse negócio, analisar isso aí? Pois é. Precisa muito renovar o Senado brasileiro. Muito. Eu diria que é uma das coisas principais da eleição do ano que vem. Tão importante quanto a eleição presidencial.